Tudo bem? Redação Enem, a missão. No vídeo de hoje eu queria falar sobre como preparar uma redação para o Enem. Nós vamos ter a prova nesse próximo domingo e pode ser que você que assiste os vídeos desse canal conheça alguém que vai fazer a prova. Compartilha com essa pessoa. Eu tenho certeza que de alguma maneira a gente vai contribuir para que a nota dela seja melhor. A nossa ideia aqui é apresentar algo rápido sobre a produção de texto para o Enem e para concurso de maneira geral, né? A gente vai muitas vezes precisar produzir textos semelhantes para outras atividades também. A ideia é que a pessoa que não sabe de absolutamente nada possa tirar algum benefício disso, do conteúdo desse vídeo. É claro que essa exposição não vai ser uma exposição exaustiva, a gente não vai cobrir todos os pontos da produção de texto, porque não seria possível fazer isso. Mas a gente está em cima da prova, provavelmente, mesmo que tivesse esse vídeo aqui, você não teria tempo de acompanhar todo, de tirar todo o benefício que seria possível disso. Então nós vamos fazer uma apresentação que seja enxuta sobre o tema e na expectativa de poder contribuir com aquela pessoa que, eu queria dar uma olhada super rápido como é que faz isso. Pronto, então seja bem-vindo a esse vídeo, ok? Então, toda a redação, ela é composta por uma sequência de enunciados, ok? E essa sequência de enunciados, eles têm uma estrutura padrão de acordo com o tipo de sequência que é feito. Nós temos a sequência narrativa, em que se conta histórias. Nós temos a sequência descritiva, em que se dá informações sobre detalhes de um objeto, de um evento, de alguma coisa assim, você descreve. E você tem as sequências que são argumentativas, em que você dá a sua opinião. Na sequência argumentativa, nós então temos que dar a opinião e apresentar os argumentos pelos quais nós concordamos com aquela posição. Os textos argumentativos são os textos que geralmente são cobrados nas provas de redação. Nós temos a introdução, nós temos o desenvolvimento e nós temos a conclusão. O texto é dividido em 3 partes, ok? Cada uma dessas partes ela tem uma estrutura interna, tem uma razão de ser para cada uma dessas partes. A introdução, por exemplo, é dividida em 3 partes. Você tem a apresentação do tema, a apresentação do problema e a sua tese. Como é que eu faço a apresentação do tema? Você vai começar a partir da teoria da cebola. Não sei se você conhece, mas se não conhece, vai conhecer agora. A teoria da cebola é o seguinte: você vai começar a apresentar desde a camada exterior até a camada interior. Então você começa do que é mais geral em direção ao que é mais específico, certo? E aí você começaria colocando o seu leitor a partir de um tema que ele certamente já ouviu em direção do tema mais específico que você gostaria de tratar. Então, se você quer falar sobre uma casa da rua, por exemplo, você poderia começar a falar do bairro ou da cidade. Você fala do que é mais amplo em direção ao que é mais específico. Então, se você quer falar sobre determinada conduta social, você pode procurar aquilo de forma mais ampla, né? Então, você quer falar, por exemplo, sobre o transporte urbano de passageiros, transporte de massa de passageiros, né? Você quer falar sobre ônibus, metrô. Então, de repente, você poderia falar sobre mobilidade urbana, começar a falar sobre as dificuldades que as pessoas têm de se locomover dentro das cidades. E aí você entra na apresentação do tema, né? Você começa a colocar diante do seu leitor quais são as dificuldades daquele tema. Ok? Então você faz uma apresentação do tema, deixa claro sobre o que é que você vai tratar. Nesse texto nós vamos tratar sobre tal assunto. Depois você começa a apresentar as dificuldades, os problemas, né? Qual seria a melhor maneira de se mover dentro das cidades? Qual é a melhor solução para isso? Você poderia fazer essas perguntas no texto. E aí você vai apresentar a sua tese, que é a última parte da introdução. Na tese, você vai com uma proposição simples, curta e enxuta, você vai dizer qual é a solução que você propõe. Então, sua solução poderia ser: nós teremos transporte de ônibus de graça para toda a população. Ou, pelo contrário, você diria: nós vamos abrir o regime de concessões para todas as pessoas que quiserem dirigir.
Ou eu poderia dizer, esse é um problema que não vai ter solução. Você vai fazer a sua tese lá, né? A sua tese é a ideia que você quer defender no seu trabalho, ok? Antes de você escrever o texto, você deve pegar um pedaço de papel e escreva nele qual é o tema que você quer tratar, qual é a tese que você quer defender e tente enumerar argumentos para essa tese. E isso vai servir como uma espécie de roteiro para o seu texto. Você vai olhar lá o seu roteiro, o roteiro que você escreveu, e você vai começar a produzir em direção de alcançar os objetivos que você propôs. Você vai colocar lá a lista de argumentos que favorecem essa ideia, e aí você vai escolher dentre todos os argumentos que você pensou, 2 ou 3 que você acha mais forte. Você vai ordenar esses argumentos por ordem de força, os argumentos mais fracos no começo e os mais fortes no fim, de maneira que depois você vai estruturar o seu texto seguindo esse roteiro. Então, se por exemplo você falasse, a redação fosse falando sobre pena de morte, você poderia começar falando sobre pena de morte, tratando sobre a violência nas cidades, você poderia começar falando sobre os sistemas de punição que existem, sobre as penalidades, de maneira que o leitor começasse a se envolver com o tema que você está apresentando. E depois você pode começar a apresentar problemas do atual sistema, da maneira como o sistema funciona. Você apresentou primeiro como funciona, depois os problemas dele e a solução que você propõe. E aí você tem uma introdução para o tema da pena de morte. Depois você viu lá que você tem 3 argumentos para isso, 2 ou 3 argumentos, né? Então vamos dizer que o primeiro argumento pelo qual você vai defender ou acusar, seja lá como você preferir se posicionar no texto. O que é importante não é se você é a favor ou contra a pena de morte. No texto, o que importa é se a sua tese está sendo fundamentada pelos seus argumentos. Então, se você disser que é a favor da pena de morte, você vai poder argumentar, você vai poder escolher argumentos que digam, há determinadas pessoas que cometem crimes graves na sociedade, que elas já não têm mais reparação e o estado delas é tal que se não matar, elas vão continuar fazendo as coisas erradas que elas fizeram. Esse pode ser um argumento. Você deve avaliar, na hora da prova, se de todos os argumentos que você tem, esses argumentos são coerentes, eles realmente dizem coisas que são corretas, se esses argumentos eles têm poder de convencimento, porque esse é o objetivo da argumentação, é você convencer outra pessoa de que aquilo que você está dizendo é verdade. Então, nós temos aqui os argumentos. Nos argumentos, você vai ordenar de acordo com essa forma que a gente está sugerindo aqui. Ok? Se você quiser argumentar de qualquer outra forma, fique à vontade. Também não, você não vai perder ponto por isso. Mas se o objetivo da argumentação é levar o seu leitor a se convencer, você deve sempre colocar cada vez argumentos mais fortes, de maneira que cada vez menos a pessoa tenha como rebater aquele seu argumento, ok? Então, você desenvolveria os argumentos no desenvolvimento do texto e, por fim, você teria as conclusões. Nas conclusões, você relembra ao leitor qual foi a tese defendida, quais foram os argumentos e você faz um encerramento. E esse encerramento, geralmente, ele tem o sentido de levar o leitor a concluir a mesma coisa que você está defendendo. O objetivo da argumentação é levar a pessoa a concordar com determinada tese que você defende. Então, o seu objetivo, a sua conclusão, deve levar a esse objetivo, ok? Uma outra coisa importante é que o seu texto ele vai ser dividido em parágrafos. O ideal é que você tenha os parágrafos, eles tenham justificativas ligadas ao conteúdo, à estrutura do conteúdo. Você não vai fazer um parágrafo por qualquer razão. Você vai fazer um parágrafo porque aquele parágrafo tem uma justificativa para estar ali. Então, você poderia dividir o seu texto da seguinte maneira. Você vai ter um parágrafo para a introdução, um parágrafo para o primeiro argumento, um parágrafo para o segundo argumento e um parágrafo para a conclusão. Então, você já teria aí 4 parágrafos no seu texto, ok? Mas os argumentos ficaram curtos.
Eu não preciso, vai ficar muito pequenininho se eu fizer. Ok, você pode juntar os argumentos num parágrafo só. O ideal é que você escolha argumentos que sejam capazes de convencer a pessoa, que eles sejam sintéticos, que alcancem o objetivo e que respeitem o número mínimo de linhas, o número mínimo e o número máximo de linhas pedidos para a prova, ok? Alguns cuidados a gente também precisa ter com relação às palavras que a gente usa no texto. A palavra tem expressões que são muito confundidas. Então, a gente tem, por exemplo, mais e mais. Mais com i e mais sem i. Qual é a diferença entre o mais com i e o mais sem i? Vamos pensar assim, o i parece com o 1, com um algarismo 1. Então, toda vida que você viu o mais com o i, lembre do 1. Mais com i é de somar, ok? 2 mais 2, esse mais é com i. O mais sem i é uma conjunção adversativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela concatena, ela relaciona, ela liga frases que têm uma quebra de expectativa. Então, por exemplo, eu digo assim, João estudou muito, mas não passou. Ora, a segunda frase, ela não corresponde à expectativa natural que você teria em decorrência da primeira, porque existe uma ideia geral, uma ideia aceita de que quem estuda muito passa. Como João não passou, apesar da gente acreditar que ele deveria ter passado, então eu uso o mas, sem o i, a conjunção adversativa, para dizer que as coisas não saíram como estavam planejadas. Então eu posso dizer, João cuida da saúde, mas adoeceu. João presta atenção na rua, mas foi atropelado. Eu posso usar, então, o mais para dizer que a segunda frase quebra a expectativa em relação à primeira. Um outro cuidado que eu acho que as pessoas precisam ter quando forem fazer as redações é com o uso da palavra onde. É muito comum as pessoas usarem a palavra onde para se referir a coisas que não são lugares, a termos dentro do discurso que não representam lugares. E onde só deve ser usado para representar lugares. Então, se eu disser que Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, de onde seguiu para o Brasil. Eu posso usar o onde aí porque eu estou falando de Portugal. Mas às vezes as pessoas falando de tempo, falando de outras coisas, falando às vezes de teorias, eles usam a palavra onde para retomar aquele termo. E aí isso não é correto, ok? Então você deve olhar. Você escreveu o seu texto, você escreveu o seu rascunho. Olhe em todos os lugares onde tem a palavrinha onde. E onde tiver, você preste atenção e veja assim, isso fala de um lugar? Se não falar de um lugar, use a expressão em que, ok? Fica aí a dica, né? Se tem onde e não fala de um lugar, use em que. Um outro ponto que eu queria apresentar aqui também é o uso dos porquês. Quando você for usar os porquês, pense no seguinte, pense num casal. Pense num casal. Quando o casal tem certeza, ele fica junto. Quando o casal tem dúvida, ele fica separado, ok? Do mesmo jeito são os porquês. Quando o porquê é uma afirmativa, quando ele tem certeza, quando ele dá explicações, ele está junto. E quando ele está numa pergunta, numa oração interrogativa, ou seja, quando existe dúvida, ele fica separado, ok? Se o porquê está no final da frase, ele recebe o acento circunflexo. Se ele não está, ele não recebe, ok? Então, de maneira geral, a gente poderia dar essas dicas aqui para quem vai fazer a prova de redação do Enem no próximo domingo, e o nosso desejo é que você seja bem sucedido e dê tudo certo. Comente abaixo, coloque abaixo aí nos comentários que informações você gostaria de receber. Se ficou alguma dúvida, escreva também. E se você gostou do vídeo, deixe seu like.